a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa que ele é feito para você que está em casa, você que gosta de arquitetura, construção, decoração, sempre tem dicas aqui no nosso programa muito importante para você que está em casa. E eu sempre penso num convidado especial para estar aqui sendo homenageado, para que ele também homenageie as pessoas dele. Então hoje a gente vai viver um programa aqui com muito afeto, mas também com muitas dicas. Ela estudou, ela dá até palestra dentro das obras, vai contar tudo para nós. Seja muito bem-vinda, ela é engenheira. Aline, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Prazer de estar aqui, né? É uma oportunidade de dividir um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências, das emoções, né, que a gente tem nas obras, né? Sim. Estou muito grata. Eu estou super feliz, porque o seu conhecimento com certeza vai ajudar muito quem está em casa. E já tem aqui várias perguntas, mas a primeira que eu faço é para conhecer um pouquinho mais de você, Aline. Como você começou a sua carreira? Eu entrei vai fazer 10 anos que eu tô na área, né? Comecei a estudar. Na época eu entrei até para fazer um outro curso. E o meu esposo, foi meu professor na faculdade, ele me falou assim, olha, se eu fosse você mudava, porque senão você vai entrar nesse segmento e você vai trabalhar para as pessoas. E acho que você tem um outro potencial. E aí eu cheguei na recepção da faculdade e falei, eu quero trocar o curso. Ele falou, Aline, tem engenharia civil. Eu falei, tá bom, eu topo. E eu era bolsista, né, me formei. Foram 5 anos de muita luta, muito aprendizado. E dentro da faculdade, eu olhei a oportunidade de ter uma empresa. E eu abri a empresa dentro do período que eu estava estudando. Nossa, que Então, maravilha! agora vai fazer 8 anos que a gente está no ramo. E eu comecei a trabalhar com outro segmento, parte documental. E aí, só que na parte documental, eu comecei a vivenciar a obra. E aí eu me encontrei, eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Gosto de trabalhar com a parte de execução. Então, eu lido com pessoas, lido com cliente, fornecedores. É você viver cada projeto, entender que ele é único. E o sonho, né? Sim, De cada um. sim. Seja ele pequeno, médio ou grande. Que importante isso que a Aline contou agora para nós, que é o quê? A gente olhar um pouquinho mais os nossos talentos e mais ainda escutar quem está próximo. Que bom que você escutou, né? Sim, que ótimo, que maravilha. É a melhor decisão. E hoje nós vamos falar, gente, sobre etapas do gerenciamento. Gerenciar uma obra é totalmente complexo, é diferenciado, como que funciona realmente. E aí tem aqui várias perguntas que nos enviaram e a primeira coisa que eu gostaria que a Aline respondesse para nós, qual o maior desafio, ou os maiores, né, desafios que você fala, Gi, isso aqui é um desafio. O primeiro desafio é você entender que, independente de tudo que acontece em obra, cada projeto é único. Ele é único. E dentro desse projeto, quais são as etapas mais importantes? Primeira coisa, seu relacionamento com o cliente. Entender a real necessidade dele. Seja para executar um projeto, seja para trocar uma tomada, independente da dimensão daquilo, você está ali para entregar com excelência. E a parte documental, eu falo que ela vem antes até do relacionamento com o cliente. Se você não tiver um documento, você não consegue executar aquilo, você não consegue cobrar, você não consegue entregar. Então a parte documental que vem tanto o relacionamento com o cliente, aí vem a parte documental, contratos, relacionamento do cliente com o fornecedor, cronograma físico, financeiro, colaborador e a execução em si. E a parte não menos importante, mas que faz todo o diferencial, é você estar em loco, acompanhar aquilo, se entregar para aquele projeto. Como eu falei na mensagem anterior, independente do tamanho dele, você tem que entender que aquilo é um projeto.
Então, assim, a parte documental eu sempre enfatizo, porque às vezes, ah, não, mas fulano, meu menino tá vindo fazer. O que foi acordado? O que eu tô acompanhando? O que você espera daquilo? Porque o cliente, ele cria uma expectativa de resultado. Sim. Tudo que acontece no meio do caminho é uma coisa que fica muito dentro do ambiente de obra e como que você administra aquilo. Se você não tiver um documento, se você não tiver um cronograma, se você não entender o prazo do cliente, a necessidade dele. Então, assim, é isso. A parte documental é uma das partes mais, assim, importantes de gerenciamento. Um desafio. Não menos importante com as demais, entendeu? Que importante. E aí tem mais uma pergunta que eu acho extremamente importante, porque eu acho que nesta pergunta você acalma o cliente ou deixa ele nervoso, ou ele fala, poxa vida, será que entrega ou não? Como, Aline, que você gerencia o tempo? Você fala com o cliente até quando você precisa disso? Como que você gerencia isso? A primeira forma é analisar a situação. Ah, eu vou fazer uma reforma. Eu tenho um apartamento, eu moro nele. É um caso, assim, muito peculiar com relação a tempo, quando o cliente mora no ambiente. Então, assim, o cliente fala assim, ah, eu pretendo mudar daqui 30 dias. Então, você trabalha com a informação, é a primeira coisa. E aí você vem com os fornecedores. Ah, o cliente é a sua fonte de fornecimento, ele que vai demandar todos os materiais, ele vai lidar com isso? Ou ele vai querer a sua consultoria para que ele também não sofra com aquilo? Porque é diferente, quando o profissional, ele lida com o fornecedor e com o colaborador, e diferente quando o cliente compra e fala assim, ó, vai entregar tal dia. Então, tudo isso, para que eu possa gerir o tempo de uma obra e atender a necessidade do cliente, é necessário eu entender todas as etapas. Quem é o fornecedor dele, o que ele pretende, o que demanda dentro do projeto dele. Ah, vai ter marcenaria, vai ter marmoraria, tem hidráulica, elétrica, instalação a gás. Então, tudo vai depender do escopo do projeto, para que eu possa atender a necessidade do tempo dele. E saber administrar a mão de obra. Porque a mão de obra você trabalha com a qualidade dos outros. Verdade. Você tem a sua qualidade, que você emprega naquilo que você se propõe a fazer, mas você depende da qualidade dos outros e do tempo. Então as pessoas têm que entender que o tempo é seu, não deles. Então, se você não tiver o domínio que o tempo é seu, você trabalha sobre o tempo dos outros. E aí você traz a satisfação ou a insatisfação do seu cliente. Nossa, muito boa essa frase. Trabalhar o domínio que é seu. Porque senão você não entrega as coisas no prazo, né? Isso acontece muito, assim, por exemplo, quando você está numa obra que o cliente... Tem o gesseiro, tem o eletricista, tem o marmoreiro, e aí ele encontra uma dificuldade. Ele entra, tem aqui aquela coisa da energia, né? Todo mundo lá no mesmo projeto. Não consigo. Não, você consegue, porque o tempo é meu. E você tem que ter resiliência, porque às vezes a pessoa chegou, ela não está num bom dia. Então, tudo isso não é só administrar o tempo, você administra a personalidade, você administra o bom senso. O tempo está atrelado a N fatores. Sim, imagine que você está lá na obra e alguém passa mal ou fica doente, você já tem que verificar tudo. Você sempre trabalha com uma gordurinha? Você sempre tem que ter a carta na manga, uma reposição. Perfeito. Ou se isso você consegue administrar quando você tem cronograma de obra. Eu tenho lá, vamos supor, todo cronograma de obra você tem as etapas. Então, vamos dizer, se tratando de uma obra nova, você tem a base da preparação do terreno, documentação. Então, você tem lá um escopo. Então, dentro desse escopo, tanto de uma obra nova quanto de uma reforma, você consegue administrar. Ah, então hoje o eletricista passou mal. Eu tive um caso na minha última entrega. Meu eletricista, passou mal, ele falou, eu não consegui amanhã. E eu dependia da entrada dele para que o gesseiro finalizasse. Eu falei, eu tenho que administrar. Falei pro gesseiro, entra e você vai fazer os furos para mim. Ele falou, ele não faz. Eu falei, não, você faz. Você não faz elétrico, o furo você faz. Então, se você tem o domínio da mão de obra, uma parceria, né? Um respeito, né? Na verdade, né? Não é assim o domínio que... você respeitar o conhecimento de cada um e potencializar. Não tem como você dizer que não dá. A gente sempre dá. Só que você tem que saber administrar. Então, ele fez aquilo que eu precisava que o eletricista fizesse naquele momento. Eu consegui administrar com o gesseiro, eu cumpri meu prazo e eu não atrasei a etapa. Então, assim, você tem... O importante, cronograma. Maravilha. O cronograma, você consegue manusear etapas, tarefas e administrar as interferências de obra. Perfeito. Gente, da forma como a Aline está colocando aqui, parece que o negócio ficou até mais leve. Olha, do jeito que você conduziu, contando aqui pra gente como que funciona cada passo a passo,
já me deixou até mais leve em relação à entrega de obra. E tem muito mais, nós só vamos tomar uma aguinha, é rapidinho e já voltamos porque tem foto que o Cezinha vai colocar pra gente, tem muito mais dicas. Até daqui a pouco. A sala de jantar reúne a família e os amigos para momentos únicos e, por isso, este ambiente precisa ser confortável, inspirador e duradouro. Então se prepare! Vamos mostrar 6 estilos de decoração para a sua sala de jantar. Rústica. O estilo que traz aconchego. Escolha móveis que evidenciam a textura crua da madeira, remetendo à natureza e à simplicidade da vida no campo. Você pode utilizar diferentes tonalidades da madeira. Moderna. Aposte em lustres ou móveis contemporâneos, com acabamento metálico. Uma super tendência é a integração de ambientes, podendo ser com a sala de estar ou com a cozinha. Clássica atemporal. Peças refinadas, com medidas maiores e ricas em detalhes, fazem sucesso e evidenciam a tradição. Candelabros, arranjos grandiosos de flores e os cristais deixam tudo mais sofisticado. Compacta. Perfeita para ambientes pequenos. Utilize o famoso canto alemão ou a mesa redonda com as cadeiras sem os braços. Aposte em espelhos e tons mais claros nas paredes para a sensação de amplitude, além de pendentes e objetos decorativos. E aqui vai uma dica se você não sabe por onde começar. Comece com o piso de madeira, que combina com todos os estilos. A Madel tem mais de 250 opções de pisos, então acesse madel.com.br e chame os nossos consultores. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com 4 sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo, é natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma. Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Variedade e produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Madel. E hoje eu estou super feliz, estamos recebendo aqui a engenheira Aline, ela está contando tudo sobre gerenciamento da obra, detalhe por detalhe. E aí tem várias perguntas que nos enviaram aqui hoje, já fiz algumas para elas e tem uma aqui quentíssima. Como ela administra conflitos entre casais? Um que é amarelo, outro que é verde, um que é o quarto para cá, o quarto para lá. Como que você administra, Aline? Ensina pra gente. Vamos lá. A gente trabalha muito em parceria com arquitetos, né? Sim. Então, parte dos projetos são produzidos por eles. Então, a gente chega numa obra para executar, fazer o acompanhamento técnico. E a gente acompanha também, às vezes, a compra do material. E aí Legal. o cliente tem o projeto, tá tudo certinho, tem lá o detalhamento, tudo que ele precisa. Só que chega e fala, eu acho que eu quero assim. Eu já tive casos, né, do meu cliente falar, mas você acha que se colocar essa aqui,
E aí ela falou, não, mas eu quero assim, porque já está produzido assim. Então, naquele momento, você fica no meio daquela situação. Respira, né? Isso, você respira e você tenta se colocar no lugar dos dois. Porque eu falo pro cliente, eu vou embora depois que eu termino. Sim. E aquilo tem que agradar os seus olhos. É você que vai viver esse projeto, não sou eu. Eu vivo ele dentro do prazo que você me permite. Mas depois que eu for embora, quem vai olhar pro amarelo, pro azul, pro Sim. verde, são vocês. Então eu falo assim, olha, não dá pra colocar tudo preto, né? A gente brinca, né? Mas olha, a torneira preta é legal. Então você tenta entender aquela parte, a gente fala, né, da psicologia, né? Entender o lugar do outro, entender a necessidade do outro. Porque às vezes o homem, ele fala assim, eu gosto de preto. Mas o que você gosta do preto? Você gosta do detalhe, você gosta de uma luminária, você gosta de um aparador, entendeu? Então, assim, é você entender, porque não é só, é o que eu falo, eu não só executo, né? Nós, né, no profissionais, acredito que tem muitas pessoas que pensam assim também. Você vive o projeto, você vive o sonho da pessoa. Então, tem a parte psicológica, que a pessoa empregou o investimento naquilo, ela deseja, ela visualizou aquilo. Então, a gente tenta trabalhar o que ela visualiza versus a possibilidade e realidade de execução. Que legal, muito bom. E são as alternativas que você falou, né? Você gosta da torneira preta, você vai aí falando com jeitinho, você vai né? tentando Com ler, carinho. né? Ao longo do tempo você vai aprendendo a ler, o olhar. Porque a figura, né? A mulher, ela tem, a gente fala, né? Que a mulher, ela adora as perfumarias da obra, né? Que é o pendente, que é o espelho iluminado. E o homem fala assim, o banheiro tem que estar funcionando para mim. Lógico. Né? E a mulher, Sim. ela sabe que aquilo já vai funcionar, mas ela quer olhar o brilho da iluminação, ela quer olhar o cesto, detalhe, né? são os detalhes. Então a gente tenta compatibilizar isso, né, com o sonho do casal, com o sonho da família, enfim, né? São várias situações aí que a gente vai aprendendo, né? Que maravilha. Cezinha coloca agora para nós as fotos, porque ela mandou muita coisa boa que vai contar aí tudo que a gente já está falando aqui no programa. Esse foi um projeto muito especial para mim. É uma clínica de cirurgia plástica, uma clínica Caruso. Eles estavam na cidade de Arujá e iam migrar para Guarulhos. Só que o prazo de mudança era 25 dias para 120 metros quadrados de obra, no 10º andar. Uau! E nosso prazo era curto e aí a cliente falou, você aceita o desafio? Eu falei, aceito. Foi um projeto especial que a arquiteta é a filha do cirurgião, então eu pude participar desse projeto. Nós tínhamos 25 dias, então a gente teve que administrar fornecedor, colaborador, entrega, material e a mudança dela chegando junto. Nossa! E era um prédio que você podia trabalhar somente à noite. Então, a administração do fornecedor, então, entrega de material, com a mão de obra entrando, com a mudança dela chegando, e ela tinha, após os 25 dias, 5 cirurgias marcadas. Então, foi assim, graças a Deus, assim, a gente concluiu, a gente cumpriu o prazo, foram 25 dias de obra com excelência, mas um diferencial que eu acho que vale o comentário é o quanto o seu cliente se envolve com você no projeto. Isso muda tudo, tudo. Porque às vezes a pessoa, como eu falo, o cliente ele quer o resultado, a entrega e tudo. Mas quando o cliente vivencia a obra com você, eu gosto. Assim, isso é uma coisa particular minha. Eu gosto que o cliente vive a obra comigo. Porque ele encontra, no entanto que nessa foto anterior que ele colocou, quando o cliente chegou, ele falou pra mim assim, o forro tirou tudo. Eu falei, tava no escopo, né? Ele se assustou, né? E eu falei, não se preocupe. E aí no outro dia, a gente já estava fechando o forro, tinha passado a infra, os pontos de ar-condicionado. E ele falou assim, nossa, já tá assim? E eu tive muitas alterações nesse projeto. Nossa. Tinha o projeto base, né? E aí a gente encontrou as interferências. Só que essas interferências não podiam mudar meu prazo, porque eu não tinha prazo. Então foi um projeto bem diferente, sou muito grata. Tive a oportunidade de honrar o doutor, a doutora Giancarla também. Essa cliente que é a primeira aqui, que é a Elaine, foi ela que me indicou para eles, para executar a obra deles. Então foi um projeto que eu fiquei muito emocionada, porque a figura, assim, tipo, dele como um paizão, as filhas indo lá, e foi muito importante para mim. Eu já até voltei aí, que eles ampliaram, eu já aumentei essa clínica para mais 2 salas.
no mês do meu aniversário até, virei à noite, foi muito, muito importante para mim também. Que legal. Esse aqui foi uma parceria com a Cacau Show, eu participei de toda a execução da obra, era só um galpão, e aí teve a construção de um mezanino, prazo curto também, 4 semanas. Uau! Tudo prazo curto. Eu falo para os clientes, quando manda mensagem bom dia, já pergunto o prazo. E teve essa obra foi total. A gente teve radier, que foi laje, para elevar a altura do piso, instalação de porcelanato, forro, elétrica, quadro elétrico, parte de hidráulica, esgoto. Ela foi uma obra do zero, assim, com um prazo extremamente curto no edifício Elbor, em Guarulhos também. Foi um projeto interessante também com o seu Raimundo, que é o dono da franquia. Essa também foi bem importante. Esse aí eu falo que eu coloco esse projeto porque eu falo que a importância não importa o tamanho. Seja ele uma clínica de 150 metros ou seja um banheiro. Projeto é projeto, tempo é tempo, cronograma é cronograma, documento é documento. Então esse daqui foi um banheiro que eu fiz. A mãe tinha uma reclamação de espaço. E eu não tinha projeto, não tinha... Esse projeto foi da minha cliente. Então, eu aprendi também a trabalhar tanto com a parte arquitetônica, né? De trabalhar com o profissional da arquitetura, como também executar aquilo que o cliente deseja dentro da possibilidade técnica, segura. E aí, todas as paletas de cores, foi ela que escolheu. Então, eu direcionei tecnicamente, né? O que era possível, o que não era. A parte de impermeabilização, que eu acho importante. A parte técnica, eu vou até citar, aí é uma obra de prédio, existe uma norma 16280 de 2015, que é uma NBR, que exige a RT ou a RRT de execução, seja ela para remover um piso, seja para uma pintura de apartamento, onde você tem um profissional, um técnico que se responsabiliza por aquilo. Então não adianta ter só o profissional, o colaborador. Ah, não, só vou trocar uma tomada, Existem normas, né, que devem ser seguidas, que é importante para a excelência do trabalho, igual a impermeabilização desse banheiro. Você tem que estanquear, existe a norma para isso, são 72 horas com água, para ter certeza que não haverá um vazamento. Então, dentro de um projeto, você vê, é um banheiro, mas eu falo... eu fiz o cronograma desse banheiro. Esse banheiro ele tinha 62 itens de execução. Nossa. Tem desde a demolição quanto a parte interna. Esse aqui foi um projeto bem grande. Foi em outubro do ano passado. Era uma laje de uma oficina. Nossa. E foi um projeto especial para mim, que a filha quis construir para se manter aí, cuidar dos pais, onde ela tinha a oportunidade de ir para outro lugar, mas ela quis para ficar. O pai estava com Alzheimer e participou da minha obra. Ele foi assim, tipo, o maior parceiro da obra. Ele ficava o tempo todo, ele acordava com a gente na obra, ele ficava lá, ele achava que ele fazia parte. E também foi uma criação nossa, né? Entender o sonho do cliente, a necessidade dele. Eu até falo que aí teve algo a mais, porque essa minha cliente, ela não tinha... Ela falava assim, não, Aline, isso tá bom. Aí eu falei para ela, tá, o estar bom é o que você idealiza? O que você gosta? Não, Aline, mas para mim tá bom, eu trabalho muito. Eu falei, não, mas uma luz, o aconchego, qual o ambiente da casa que você gosta? Vamos colocar uma perfumaria nele. E foi um projeto também bem especial para mim, assim, são uma obra bem ampla. Eu até, todas as minhas obras eu tenho um dedinho assim, que eu falo, essa aqui ficou marcada. Que gracinha, isso mesmo. E essa perfumaria, eu aprendi mais uma. Eu falo, não ainda não tinha sido falado isso aqui, eu adorei. Então, assim, tudo quanto é acessório, a perfumaria da obra, adorei. A gente fala assim, né? Ah, isso não é necessário, mas é uma perfumaria, né? Então, é que quando você se arruma, você põe o brinco, você põe a roupa, aí você fala assim, mas qual é o perfume? É o diferencial. Amei. Né? Então, eu falo que a perfumaria em obra... A gente brinca, até um termo que o pessoal fala, Aline, se você fala, eu gosto de falar porque é um detalhe que é aquilo que o seu cliente, às vezes ele não conta. Ah, eu desejava, mas eu não sei se eu posso. É um carinho, E né? aí você cuida, quando você descobre aquele desejo a mais do cliente, você tenta economizar no projeto dele, porque você sabe que aquilo faria diferença para ele. Então, eu viso muito isso. Essa parede, por exemplo, dessa obra, ela tinha um desejo de colocar o tijolo aparente, uma coisa rústica. Então, tem vários materiais. Nessa daí, essa aqui já é outra. Nessa que eu estava mostrando, eu coloquei um outro material
para que ela pudesse colocar uma outra coisa que ela queria. Que legal. Não caindo a qualidade da execução, entendeu? Que carinho, né? É. Que cuidado, né, com o dinheiro do cliente. Isso muda também. Esse também foi um projeto que nós fizemos agora, em dezembro do ano passado. Essa Alto Giro. Eu participei como engenheira de acompanhamento para a GR Engenharia, que é uma empresa do Paraná, que confiou em mim, né? E juntamente as arquitetas de lá, o nosso trabalho, prazo curto também. E foi uma obra bem diferente, porque tudo nesse projeto, ele é ecológico. Então, tudo foi criado e desenhado com base em materiais reciclados. Olha. Essa parte de cima da iluminação. Ele foi um projeto criado por 3 arquitetas que foi muito bom de executar. Foram inúmeros desafios, inúmeros, porque existem regras, corpo técnico do shopping, prazo, a empresa de longe, a gente se comunicando daqui, fornecedor. E foi uma honra para mim participar também. Esse é o antes, é assim que nós pegamos e trabalhamos aí para entregar dentro do prazo. Tão bom ver o antes, né? Você valoriza cada ponto, cada etapa. Aí foi um projeto bem interessante. É uma clínica, chama Odonto Company, no interior de São Paulo, chama Bom Jesus dos Perdões. É um casal de São Paulo que foi se aventurar, eu até brinco, né? Foram se aventurar e montaram uma clínica odontológica nesse espaço de franquia também. Então a gente encontra bastante coisas dentro desse projeto, assim, que teve que ajustar, porque era um espaço que já tem um tempo de vida útil. E ele tinha algumas coisas que não poderiam ser mudadas, como o piso, a característica do linear do forro, e eu tinha que compatibilizar aquilo com o projeto da franquia. Então, assim, foi um projeto que o cliente participou muito, uma cidade bem pequenininha, tudo a gente trazia de fora para trabalhar, mas também foi executado com excelência também. Estão fazendo muito sucesso, são amigos, né, até pessoais nossos. E eu vejo a evolução da clínica, então isso é importante para mim, não só a entrega, sim o acompanhamento, você vê que aquilo evoluiu, que aquilo deu resultado, né? Foi um projeto bem amplo que também. Que interessante mostrar, assim. Né? Esse é o projeto da própria franquia, né, que eles disponibilizam para nós quando vamos executar uma obra. Sim. E com base nisso, a gente vai para a realidade. Então, tem coisas que você muda, porque essa é a base do 3D, né, do render, né? Em loco, as coisas funcionam um pouco diferente. Então, a gente tenta compatibilizar ao máximo, porque tem as regras da franquia, você tem que seguir certinha. Aline, que orgulho recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Você trouxe, assim, dicas, explicações de como você executa, trouxe termos novos aí pra gente, que eu amei, que foi a perfumaria. Eu realmente penso assim, a gente vê que você executa com muito carinho, com muito amor. Sim. E essa homenagem que a gente faz aqui no programa, ela é tão importante para mim, primeiro porque eu conheço pessoas diferenciadas, tenho a oportunidade de estar próximo a quem quer demonstrar conhecimento, e não tem coisa melhor. Fico muito grata, né, lisonjeada, porque dividir conhecimento, hoje eu consigo dividir aquilo que já dividiram comigo. Que bom. Porque quando você se forma, eu falo que a rua é a escola, né? Nem tudo a formação ela te dá, né? Então você vai pegando a maturidade, você vai amadurecendo, né? Tem uma frase até que meu esposo fala, né? Que o direito não socorre aos que dormem. Então você vai pegando, a gente fala, né? Que é a malícia, a condição da pessoa, você vai administrando tudo aquilo e você vai começando a falar assim, ó, eu me enquadro aqui, eu tenho que ter humildade aqui, a gente Sim. não sabe nada, tudo a gente aprende. Tá sempre aprendendo, né? Até o fim da vida. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de aprender. Que bom. Que bom, se sinta homenageada pelo nosso programa. Esse programa é realmente para isso, né? Ter um parceiro nesse pós-pandemia, onde está todo mundo aí se reerguendo, para nós da Madel é muito importante. A gente realiza sonhos através de vocês, parceiros, né? Sim. Então, tanto para quem está em casa, como para você, essa homenagem é bem diferenciada. Muito obrigada. E sempre tem um momento aqui no nosso programa que você, profissional, também pode homenagear alguém ou várias pessoas que foram importantes no momento da sua carreira. Então tem uma foto aí que representa bastante para você. Muito. Conta um pouquinho. Essa é minha mãe. Eu falo que é minha base.
né? Uma mulher guerreira e que me ensinou o que é qualidade. Então, desde a minha criação, desde quando eu entrei na faculdade, ela sempre falou para mim: tudo que você fizer, você faça com excelência. É o seu nome, é o seu legado. Não é um piso, é você que está lá. Então, às vezes, eu levo ela nas obras. Que bom. Faço amizade com as clientes, assim, que nem essa cliente minha, ela precisava aprender uma comida japonesa e minha mãe sabia. Eu levei, ela já entrou no banheiro, já falou do ralo com o meu pedreiro. Que carinho, né? Tá impermeabilizado, olha, isso aqui. E assim, ela acaba vivendo. Então, ela é uma base para mim de força e honra, assim. Que bom. Tem a homenagem, então, para ela, o maridão que está aqui com a gente, Sim, tem a Hugo, filhota. É, E assim, eu desejo assim, que a sua família seja cada vez mais feliz, que você Amém. tenha cada vez mais obras. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, viu? eu sou muito grata também pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. E você que está em casa, pode ficar com o coração quentinho, que daqui a pouquinho eu tenho mais um convidado, mais um tema especial para vocês. Um beijo para todos que estão nos assistindo e até logo.